Bom dia. Na videoaula de hoje vamos a falar sobre sistema de coordenadas, especificamente em R3, e vamos a introduzir algumas noções básicas de topologia em RN, né? Como, por exemplo, que coisa devemos saber, né? Aqui se chama vizinhança de um ponto em RN, sequências em RN, conjuntos limitados em RN, que se chama conjuntos abertos e conjuntos fechados, e algumas propriedades sobre eles, né? São conhecimentos básicos que nós vamos apreciar um pouquinho mais na frente, quando vamos a falar de limite, né, de uma função, de várias variáveis. Certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos falar do sistema cartesiano, né? Veja que as coordenadas cartesianas, né, elas nos vão a permitir o quê? Vão a permitir determinar e localizar a posição de um ponto, por exemplo, no plano, né? Quando estamos em R2, no espaço tridimensional ou num espaço de dimensão maior que 3, certo? Um espaço dimensional abstrato, né? Porque nós sabemos que um espaço com dimensão maior que 3, ele fuge da nossa realidade, né? Mas não deixa de ser um espaço interessante, né? Ideal para n maior que 3. As coordenadas cartesianas, né? Também chamadas regulares, né? Elas é uma tripla ordenada, né? E quando estamos em dimensão maior que 3, vamos a ter uma n-upla, né? Ordenada, né? E essas coordenadas vão representar o que? Representam as distâncias desse ponto com relação aos eixos de coordenadas, certo? Agora vamos ver como se constrói um sistema cartesiano, né? É fácil. Vamos introduzir para R3, obviamente para R2 e dimensões maior que 3, a introdução é similar. No espaço tridimensional, né, o sistema de coordenadas cartesianas define-se da seguinte forma, né? Primeiro temos três retas perpendiculares, mutuamente, né? Ou seja, são perpendiculares 2 a 2, né? Uma é perpendicular com as outras duas, né? E qualquer uma também é perpendicular com as outras duas. Eles são mutuamente perpendiculares, que posteriormente vamos a chamar de eixos, né? O eixo X, que vai chamar de eixo das abscissas, né? O eixo Y, eixo das ordenadas, e o eixo Z, eixo das aplicadas. Os três eixos, como são mutuamente perpendiculares, eles se vão a cortar num ponto, certo? Esse ponto vamos a chamar de origem de coordenadas, origem O, né? Podemos pensar na origem de coordenadas, por exemplo, se você quer, em R3, né? Como seria, por exemplo, se você olha, por exemplo, as paredes no canto de uma habitação, quarto, por exemplo, né? Se encontram no chão. Por exemplo, aqui seria as paredes laterais com o piso, né? O piso da habitação, né? Eles vão a se cortar num ponto, que seria aquela quininha, né? Podemos pensar assim como seria a origem, por exemplo. O que mais precisamos, né? Precisamos de uma orientação para cada eixo, né? E assim temos, por exemplo, os eixos positivos e eixos negativos. Os positivos, por exemplo, das abscissas se consideram aqueles que estão à direita da origem, né? E os negativos à esquerda. Com relação aos Y, né? Que estão também à direita. E quando representa o Z, seria para cima, positivo, e para baixo, negativo. Tá certo? Então, tem que direcionar, dar uma orientação a cada eixo. E também precisamos de uma única unidade de comprimento, né? Para todos os três eixos. Uma unidade de medida, né? Por exemplo, né? É importante, então, ter essa unidade. Com essas três definições, nós podemos, então, determinar um sistema de coordenadas cartesiano. Tá certo? Aqui temos, por exemplo, as três retas perpendiculares, né? Que vamos chamar cada um de eixos, né? Eixo X, eixo Y e eixo C. Tá certo? Entende? Um ponto aqui. Perpendiculares. E uma vez introduzido, por exemplo, a uma unidade, ou dado orientação para cada eixo, né? Nós introduzimos uma unidade de medida, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, temos o ponto P aqui, né? Temos aqui a distância da origem a P, aqui, aliás, a projeção aqui é X. A projeção do ponto P com relação ao eixo Y, PY, né? E a projeção do ponto P aqui vai ser, não está com Z, né? Porque já temos a unidade de medidas.
No R3, né, os planos XY, XZ e YZ dividem o espaço em 8 octantes, como podem ver, né? No primeiro octante, todos são positivos, né? Aqui, por exemplo. No primeiro octante, né? O X é positivo, Y também é positivo. Deixa eu marcar aqui. Tá certo? Aqui. O X é positivo, o Y também é positivo, e aqui também o Z também é positivo, né? Aí logo depois tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar a 8 octantes, certo? Então, o espaço tridimensional é dividido por esses planos mutuamente perpendiculares em 8 octantes, né? Assim, decimos então que agora as coordenadas de um ponto arbitrário P em R3 é uma tripla, né? Uma tripla ordenada de números reais. Assim, por exemplo, temos um ponto P aqui. Quais são as coordenadas? Abscissa 3, ordenada 4 e aplicada 5. Então, dessa forma, Então, agora qualquer ponto no espaço, ele vai ser determinado por uma tripla ordenada, né? Certo? Dessa forma, nós introduzimos, então, o sistema. Obviamente, nós podemos generalizar essa construção para um espaço n-dimensional, Rn-dimensional, né? Assim, por exemplo, para um espaço n-dimensional, né? Decimos o Rn vai ser definido como sendo uma coleção ordenada de n uplas de números reais, né? Dessa forma aqui. Rn é definido como que cartesiano de R, cartesiano com R, cartesiano com R. Certo? Aqui tem é o conjunto formado por n uplas ordenadas, tal que cada componente desse ponto aqui, né, ou cada coordenada que está aqui, ele é um número real. Ou seja, xi pertence a R, onde i é de 1 até n, certo? Para um elemento, por exemplo, se você pega aqui o x, um elemento específico, né, o que representa? Esse xi que representa chama-se iésima componente cartesiana de x. Por exemplo, aqui o x1 é a primeira componente, o x2 a segunda, o x3 a terceira e assim por diante, né? Se a gente introduz em Rn duas operações, ou fornecemos a R duas operações fundamentais, que seria a suma e a multiplicação por um escalar, nós vamos a verificar que o Rn é um espaço vetorial. Provavelmente vocês viram isso aqui como um exemplo de espaço vetorial, o Rn, quando estudaram álgebra linear, ou estão estudando ainda álgebra linear. Aí eu queria perguntar, né? Vocês já estudaram isso em álgebra linear, espaços vetoriais, ou ainda estão estudando? Certo, tá. Então, com essas duas operações que introduziu a suma e a multiplicação por escalar, obviamente a operação suma ela tem algumas propriedades, a multiplicação, por exemplo, tem uma propriedade. Se a gente verificar essas propriedades, né, nós concluímos então que Rn é um espaço vetorial. Mais uma coisa que vamos a lembrar, ou vocês vão ver um pouco mais para frente em álgebra linear, né? Se chama produto interno ou produto escalar. Ou em inglês também tem dot product, né? Produto ponto. Tem aquelas nomeações. Mas o mais comum é chamar produto interno ou produto escalar, certo? Então vamos definir o produto escalar como sendo uma função, veja que de onde? De cartesiano R com Rn, né? E a imagem dessa função vai ser um elemento ou um vetor que está em Rn. Certo? Então, o domínio da função vai ser cartesiano R com Rn, né? Ou seja, um elemento de R com um elemento de Rn, né? E a imagem vai ser um vetor n-dimensional, que associa, né, cada elemento, o lambda que pertence a R, o escalar, e x que pertence a Rn, né? E vai associar a um único elemento da forma lambda x que pertence a Rn, né? Mas agora vamos definir uma multiplicação de isso que estava em Rn, né? Mas veja que não estava definida a multiplicação de dois elementos de Rn, ou seja, a multiplicação de dois vetores. O que estava definido era a soma de dois vetores n-dimensionais e o produto de um vetor com um escalar, multiplicação por escalar. Mas não tínhamos definido a multiplicação de dois vetores, por exemplo, né? Como seria a multiplicação do vetor n-dimensional com outro vetor n-dimensional. Então, agora vamos a definir essa multiplicação, tá vendo aqui?
de um vetor com outro vetor, né? No entanto, a imagem não vai ser um vetor de dimensão, vai ser um número real. Então, vamos a definir, então. Seja V um R espaço vetorial. Veja, aqui tem o V, esse R que está aqui, né? Quando define um R espaço vetorial, se define um corpo, né? O corpo real, ou seja, os coeficientes ou as coordenadas do vetor n-dimensional, se fosse Rn, né? Vão ser reais, certo? Então, o corpo é R. A função definida no espaço vetorial cartesiano, espaço vetorial V, né? Com valores aqui, o x e y pertencem a V, né? O x e y são elementos do espaço vetorial V. Então, e a imagem, no entanto, vai ser um número real. Para x e y pertencem a V. Chama-se produto interno ou produto escalar de x e y, se. Veja quais são as propriedades desse produto. Quando você faz o produto interno ou produto escalar de um elemento com ele mesmo, ele vai ser maior que zero se esse elemento é diferente de zero. Certo? Independentemente de qualquer vetor que seja vetor não nulo, né? O produto escalar dele com ele mesmo vai ser estritamente positivo. Veja aqui também, né? Se você tem aqui o produto escalar de dois elementos, x, y, e multiplica por um escalar, esse escalar aqui você pode introduzir dentro do produto escalar, ou seja, ou multiplicando o primeiro elemento ou multiplicando o segundo. Mas não multiplicando os dois ao mesmo tempo, multiplicando um ou dois. Na verdade, a propriedade é a seguinte: na verdade, nós temos assim aqui, e o escalar ele pode ser escrito fora do produto escalar. Escalar lambda pode ser escrito fora do produto interno. Seja o lambda esteja multiplicando ao primeiro elemento ou esteja multiplicando ao segundo elemento. Certo? Então, essa propriedade vale para qualquer x, y que pertence ao produto escalar e qualquer lambda que pertence a R. A terceira propriedade é a propriedade comutativa, né? Isso porque nós estamos em um espaço vetorial R, no sobrecorpo R, né? Então, vale essa propriedade comutativa. O produto escalar de x com y é a mesma coisa que o produto escalar de y com x. Então, o resultado é o mesmo se você alterar a ordem dos vetores que estão aqui no produto interno. E a propriedade número 4, né? Veja que se você faz o produto interno do vetor x mais y com o vetor z, o resultado vai ser o quê? O produto escalar de x com z mais o produto escalar de y com z. Certo? Então, obviamente que se tem aqui um espaço vetorial sobre um corpo R e define uma função aqui, então decimos que está definido então um produto escalar no espaço vetorial V. Obviamente, alguém pode perguntar, e se x é igual a zero, o que acontece com o produto escalar, né? Se x é igual a zero, então temos que o produto escalar é igual a zero. Certo? É uma coisa quando você considera o V como sendo Rn, por exemplo, né? Então, aí a definição se chama produto interno canônico. Então, definimos o produto interno canônico em Rn, no espaço Rn dimensional, como sendo a função, okay, produto interno de x com y, né? Veja que o x, como é um vetor ou um elemento de Rn, né? Então, ele tem n componentes, tá certo? Vamos chamar esse n componente como que x1, x2, xn. Y também pertence a Rn, então ele possui n componentes. Quais são os componentes? y1, yn. Então, define-se o produto interno canônico de dois vetores em Rn como da seguinte forma, né? Como seria a soma dos produtos de suas respectivas componentes. Ou seja, a primeira componente com a primeira componente, mais a segunda componente com a segunda componente, e assim até chegar até a enésima componente com a enésima componente. Então, é fácil definir o produto interno canônico em Rn. Assim, um exemplo que vamos ver aqui, um concreto, né? Vamos supor que temos aqui em R3 o espaço tridimensional, né? Temos os vetores U e o vetor V. O vetor U tem componentes menos 1, abscissa menos 1, ordenada 2 e aplicada 1, né? E o V tem coordenadas 5, 0 e 2. Portanto, o produto interno canônico desses vetores em R3 vai ser igual a menos 3, né? Fazendo a
Definição aqui. Primeira componente com primeira componente, aqui. Aí vai dar aqui menos 5, né? Segunda componente com segunda, que vai dar 0. E, por fim, a terceira componente com a terceira, 2. Vai dar menos 5 mais 2, menos 3. Vejam que o produto interno ele pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser 0, né? Obviamente, o produto interno, vejam aqui, o produto interno, ele é 0, com certeza, se o x é igual a 0. Quando você faz o produto interno de um vetor nulo com outro vetor nulo, com o mesmo vetor nulo, né? Dá 0. Mas pode acontecer, por exemplo, que os dois vetores sejam não nulos, no entanto, o produto interno seja igual a 0, né? Bem, você sabe como se chamam esses vetores? Você tem dois vetores não nulos. No entanto, o produto interno deles é igual a 0. Sabe como se chamam esses vetores? Ortogonais, né? Se chamam ortogonais. Então, se o produto interno dos vetores é igual a 0, então esses vetores são ortogonais, né? Perpendiculares. Então, vamos lá. Outra definição importante também que vamos fazer uso um pouco mais para frente, né? É a norma. A norma de um vetor ou a função norma, por exemplo, né? Consideramos de novo um espaço vetorial. Esse espaço vetorial aqui não necessariamente é Rn, né? Mas você pode pensar como Rn, né? Já que nós vamos usar mais esse espaço, né? A função norma, que é a notação que ele na verdade, quatro palitos verticais, dois na entrada, dois na final, e tem um ponto, né? Definida no espaço vetorial V, né? A valores reais não negativos. Veja que então a função norma é não negativa, então ele não pode ser número negativo. Ele pode ser 0, sim, mas não pode ser negativo. Você pode chamar não negativa, né? Pode ser 0 ou positivo. Para qualquer x que pertence a B, né? Chama-se norma se é somente, tem aqui, a norma de um vetor qualquer é maior que 0. Se x, obviamente, é não nulo. A norma de um vetor multiplicado por um escalar é igual que o módulo de escalar vezes a norma de x, do elemento, né? Lembrando que lambda é número real. Mas como aqui, oye, ¿por qué que isso aqui não é negativo? Porque apesar que o lambda pode ser negativo, né? O lambda é real, mas depois quando se desenvolve aqui tem um módulo. Por isso que aqui vai ficar positivo, né? E temos aqui a desigualdade triangular, né? A norma da soma de x mais y é menor ou igual que a norma de x mais a norma de y. Se chama aqui desigualdade triangular, certo? Se você verifica que uma função satisfaz essas três propriedades, então decimos que ela define uma norma. Por exemplo, se estamos em Rn, por exemplo, em Rn, né? Então, a norma simplesmente se reduz a chamar-se o comprimento. Se, por exemplo, né? Se quer calcular o comprimento de um vetor, x, ou a norma. Tem um vetor aqui n-dimensional, com suas n componentes, né? É definido o que aqui? A norma de x, ou o comprimento dele, por definição, é o quê? É o produto escalar dele com ele mesmo e extraindo raiz quadrada, tá? Como aparece aqui. Então, por definição, o quê? A norma de um vetor é igual a raiz quadrada do produto escalar dele, do elemento x com ele mesmo. E aqui seria, então, raiz quadrada. O x tem essas componentes, não é? Tem aqui x, x1, x2, x3. Quando você faz o produto escalar, o que você faz? Você não multiplica componente com componente, aqui vai ficar x1 vezes x1, x1 ao quadrado. Mais x2 vezes x2, x2 ao quadrado, né? Isso que está aqui, como podem observar, né? Se você tem é como se estivessem aplicando o teorema de Pitágoras, né? Mais ou menos, para calcular. Você considera, por exemplo, o vetor x como sendo um vetor posição OP. Vetor posição é porque o início desse vetor coincide com a origem de coordenadas, tá certo? Imagina R3, tem o vetor OP. E o ponto final do vetor OP, que seria o P, né? Quais são as componentes? Seria x1, x2 e x3, certo? Aí você quer saber qual o tamanho desse vetor, né? Ou qual o comprimento.
Aí você aplica o teorema de Pitágoras, né? Aí você vai criar o que é um paralelepípedo, né? E aí você calcula esse comprimento usando 2 vezes o teorema de Pitágoras. Sai tranquilamente. Em R2 mais fácil ainda visualizar, né? Que em R2 teríamos um triângulo retângulo, certo? Aí a norma que queríamos calcular do vetor bidimensional, ou a hipotenusa, né? Que seria fácil, seria igual a raiz quadrada da suma do quadrado dos catetos. Nesse caso, seria a suma do quadrado das componentes, né? Da abscissa ordenada elevada ao quadrado. Então, é fácil visualizar, né? Então, quando estamos em R3, em vez de dizer norma, nós decimos comprimento, né? Ou em vez de dizer comprimento, também decimos norma, tá? Vice-versa, na terminologia. Tá certo? Exemplo, em R3, né? Com um produto interno canônico. Vamos a ter aqui 2 vetores aqui, tridimensionais. U e o V, né? Com suas respectivas componentes, certo? 2 vetores de R3. A distância entre esses 2 vetores será indicada pela norma, né? Qual que é a distância de U? Vejam aqui, como podemos representar aqui, né? Tem os vetores U e V, né? Você faz 2 vetores de posição, o vetor U e o vetor V. Então, o que vai significar aqui? Então, a distância deles vai ser o que? Vai ser um vetor que liga U até V, né? E aqui você aplica U e V, né? Então, nós queremos calcular qual seria o comprimento ou a distância entre esses 2 vetores. E a forma que nos permite calcular seria aqui, certo? Seria que raiz quadrada do que? Da suma dos quadrados da diferença de suas respectivas componentes. Aqui tanto faz escrever x1 menos x2 ou x2 menos x1, porque está elevado ao quadrado, né? Certo? Nós encontramos isso. Outro resultado importante que nós estamos lembrando aqui, isso aqui são fatos de álgebra linear, né? Mas já que estamos aqui, vamos a lembrar, né? A desigualdade Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, né? Nos livros aqui do Ocidente, que vem da Europa e dos Estados Unidos, geralmente falam Cauchy-Schwarz, né? Então, aqui esse Bunyakovsky é um matemático russo que também obteve esse resultado, né? Então, quando você pega livros da Rússia, você vai encontrar esses nomes aqui, Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, né? Mas aqui só se fala desigualdade de Cauchy, a vezes Cauchy, só não fala em Schwarz, né? Mas geralmente é Cauchy-Schwarz, certo? O que quer dizer essa desigualdade, né? Em V, de novo, um espaço vetorial, e X e Y, 2 elementos que pertencem a esse espaço vetorial, né? Então, o que significa aqui, né? O módulo do produto escalar é menor ou igual que ao produto dos comprimentos ou das normas desses vetores, né? Aqui seria o que? O produto da norma de x vezes o produto da norma, vezes a norma de y. Certo? Esse aqui é menor ou igual. Essa desigualdade se torna igual se, somente se esses 2 vetores são colineares. Essa aqui é a representação que x e y são LD, linearmente dependentes, né? Ou seja, o y seria igual a alfa menos beta, x. Seria um múltiplo de x, ou x seria um múltiplo de y, tanto faz. Tá certo? Obviamente, aí, algum deles diferente de zero. Então, essa desigualdade se torna igual se os vetores são linearmente dependentes. Ou seja, eles estão na mesma linha, né? Porque um pode ser maior, outro pode ser menor. Vamos provar facilmente rapidamente. Segue a definição de produto interno, né? Vamos a usar a definição de produto interno. O que diz o produto interno, né? Aqui primeiro vamos a desenvolver o produto interno do quê? De x mais ty com x mais ty. X mais ty é um vetor que se repete 2 vezes, tá vendo aqui? Então vai ser o produto interno de um vetor mais outro vetor. O t é um escalar, certo? Um t é um escalar real. Então vejamos como que é, pela definição de produto interno, né? Temos a propriedade linear, que vai, esse primeiro elemento que está aqui, x, vai ser escalar com esse x, está aqui. Depois, tem o x, esse x aqui vai ser com ty, está aqui. Agora, a vez de ty. Agora vai ser esse ty aqui com um x, está aqui.
E, por fim, tem esse TY com esse TY aqui. Certo? As propriedades do produto escalar, né? Propriedades lineares da produto escalar. Então, aqui eu tenho x com x, vou deixar como está. E aqui vamos usar a propriedade, né? A escalar que está multiplicando ao segundo termo aqui. Vamos escrever fora do produto escalar aqui. A mesma coisa aqui no segundo, né? Esse t aqui, que é escalar, está multiplicando ao primeiro vetor, vamos escrever fora, tá aqui. E aqui nesse aqui, vamos escrever, tirar os dois escalares do produto interno. Aqui vai ficar t vezes t, então vai ficar t ao quadrado, certo? E aqui vamos usar a definição, né? O produto escalar de um vetor com ele mesmo é a norma ao quadrado desse vetor. E aqui vamos aplicar a propriedade comutativa, né? O produto escalar de x com y é a mesma coisa que o produto escalar de y com x. Certo? Tá fácil. Então, vai ficar, por isso, duas vezes t, o produto escalar com x, y. E aqui na terceira, t ao quadrado é norma de y ao quadrado. Tá certo? Isso aqui, por que é maior ou igual a zero? Porque quando nós dizemos que o produto escalar é maior ou igual a zero, quando você multiplica escalarmente um vetor com ele mesmo. Ele é igual a zero só se o vetor fosse nulo. Que não é o caso aqui, né? É maior ou igual a zero. Isso é independente de t pertencer a R. Tudo bem? Nós podemos interpretar essa expressão que está antes do sinal maior ou igual como um polinômio de grau 2 com relação a t. Certo? Podemos analisar como um polinômio de grau t. Veja que esse polinômio aqui é maior ou igual a zero. O que significa isso, né? Geometricamente, um polinômio é maior ou igual a zero, né? Polinômio de segundo grau, né? Significa se seu gráfico ele está acima do eixo das abscissas ou embaixo do eixo das abscissas, né? Quando que está acima do eixo das abscissas? Quando o coeficiente de t ao quadrado é positivo, né? E quando que está embaixo? Quando o coeficiente de t ao quadrado é negativo. Tá certo? Então, ele não corta o eixo das abscissas. Não vai cortar. Se ele não corta o eixo das abscissas, né? Em qualquer um dos casos, significa que ele não tem raízes reais. E o fato de não ter raízes reais, ele está ligado ao discriminante das raízes, né? Tá certo? Então, veja aqui. Então, estamos interpretando como um polinômio de grau 2, não negativo, né? Com relação a t. Certo? Siga que, então, que esse discriminante não é positivo. Tá certo? Porque se o discriminante for positivo, então ele tem duas raízes reais e diferentes. Mas não é o caso aqui. Então, não é positivo. Vamos calcular, então, aqui o discriminante, né? Vejam que é um polinômio de segundo grau com relação a t. Então, o que significa aqui? Vai significar o quê? Vai ser aqui duas vezes produto escalar. Porque aqui o coeficiente de t vai ser quanto? Vai ser 2 vezes produto escalar com xy, de xy, né? Tá aqui. Tá certo? Menos, por que menos, né? O 4 vezes o sinal do primeiro com o segundo. Então, vai ficar aqui 4 vezes x ao quadrado vezes norma de y ao quadrado. Isso aí tem que ser menor ou igual a zero. Tá certo? Pelo fato de que o discriminante não é positivo, né? E aqui você pode escrever esse menos 4 para depois do sinal, aqui vai ficar no lugar de, se você passa para o segundo membro, vai ficar aqui 4 módulo x ao quadrado. Os dois termos são positivos, eleva ao quadrado aqui vai ficar 4, cancela com esse 4. Então, vai ficar aqui, vai ficar o quê? Produto escalar de x com y elevado ao quadrado menor ou igual a norma de x ao quadrado vezes a norma de y ao quadrado. Aí extrai raiz quadrada. Só quando extrai raiz quadrada, então vai ficar módulo, tá certo? Módulo menor que isso. Ficou isso aqui, né? Sigue isso aqui, então. Assim demonstramos, então, que o módulo do produto interno de dois vetores é menor ou igual ao produto das normas, né? Norma de x com norma de y. Tem uma, também fácil de demonstrar, se chama desigualdade de Minkowski, né? Que quer dizer, se norma de x denota a norma, né? De x, então temos aqui a norma da soma de dois vetores é menor ou igual que a norma
de cada um dos vetores. Isso aqui também é conhecido como a desigualdade triangular, né? E a prova também é muito fácil de fazer, então assim vamos fazer rapidamente, né? Vamos a considerar a norma de x mais y ao quadrado. Veja que nós queremos provar a norma de x mais y. Vamos considerar essa norma elevada ao quadrado, aqui. Por definição, a norma de x mais y ao quadrado é o quê? É o produto escalar do vetor x mais y com ele mesmo. Certo? X mais y com ele mesmo. Uma vez que aqui, vamos agora aplicar as propriedades do produto interno. Aplicando a propriedade, nós temos essa expressão que está aqui. Certo? Aqui, lembrando que o produto interno de x com x é norma de x ao quadrado. O produto interno de y com y é a norma de y ao quadrado, certo? Uma vez que está aqui, vamos aplicar a desigualdade de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, né? O que dizia a desigualdade? Aqui. Vamos aqui. A desigualdade era o quê? O módulo do produto interno é menor ou igual que o produto das normas, né? Certo. Então, vamos lá. Aqui primeiro aplicamos o quê? Veja que o produto interno de dois vetores, ele pode ser positivo ou negativo, ou pode ser zero, concorda? Então, se primeiro eu troco produto interno de x com y, troco pelo módulo, então vai ser menor ou igual, concorda? Menor ou igual. Então, essa expressão que está aqui, deixa eu anotar. Eu não escrevi, mas ficou aqui. Vamos apagar aqui. Essa expressão que está aqui, né? Ele vai ser, se troco produto interno de x com y pelo módulo do produto interno com x, vai ser igual, menor ou igual, ok? A norma de x ao quadrado, mais duas vezes o módulo do produto interno de x com y, mais norma de y ao quadrado, certo? Uma vez que está aqui, vou usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, que diz o quê? Que o módulo do produto interno de x com y é menor ou igual ao produto das normas, que está aqui. Certo? Porque está ficando tem uma cadeinha de menor ou igual aqui. Uma vez que está aqui, eu já posso observar que essa expressão que está aqui, eu posso escrever como um binômio quadrático, assim. Porque se eu desenvolvo esse quadrado que está aqui, eu vou obter essa parte que já tenho aqui. Certo? E agora, vou extrair a raiz quadrada. Quando extrair a raiz quadrada, aqui como é positivo, fica aqui sem módulo, né? Já porque é positivo. E aqui também são positivos, fica assim. Parece que se fica provado a desigualdade triangular, né? Ou a desigualdade de Minkowski. Bom. Veja aqui, né? Se x denota a norma de V, então é fácil verificar isso aqui. Eu vou deixar para vocês tentar provar essa desigualdade. Tá vendo aqui? Aqui tem por módulo a diferença da norma de x com y é menor ou igual à norma de x mais y ou x menos y. Tá certo? Eu deixo vocês para vocês tentarem provar. Caso vocês se consigam, perfeito. Não? Se tivessem dúvidas, aí a gente vê na próxima aula, né? Se tentarem não conseguem provar. Tudo bem? Agora, rapidamente, vamos a definir um espaço métrico. Também é usado. São assuntos, por enquanto, de álgebra linear, né? Que, no entanto, são assuntos que vamos a usar um pouquinho mais para frente. Para vocês não sejam pegos desprevenidos, então a gente ao menos já está dando alguma introdução, né? Vejam que, né? Eu tenho aqui x seja um conjunto arbitrário, no vazio, né? Então, o x, então, é qualquer conjunto no vazio. Por isso é arbitrário, né? Qualquer. Dizemos que x é um espaço métrico se vamos a definir nesse espaço uma função, né? Vamos a chamar essa função de ρ. ρ está definido o quê? Produto cartesiano de x com valores em R. Certo? Essa função aqui vamos a chamar de métrica, né? Com valor, a imagem dessa métrica vai ser os números reais, né? Certo? E essa função que vamos a definir tem as seguintes propriedades. Qual a propriedade, né? A métrica de x com y é maior que zero, né? Se x é diferente de y. A métrica de um elemento com ele mesmo é igual a zero.
E aqui também temos que a métrica de x com y é a mesma coisa que a métrica de y com x, propriedade comutativa, né? E aqui temos a propriedade de desigualdade triangular, que seria a métrica de x com y é menor que a métrica de x com z e mais a métrica de z com y. Então, decimos, se uma função definida aqui tem essas propriedades, então decimos que ele define uma métrica no conjunto, né? Assim, por exemplo, nós decimos que aquele conjunto arbitrário agora vai ser um espaço métrico se nele nós definimos uma métrica com essas propriedades, né? E assim, então, vamos dizer, então, x, ou par x rho, é um espaço métrico com métrica rho, certo? No curso de geometria analítica, geralmente mostramos que a distância entre os pontos vetores, como já vimos faz pouco tempo, né? A distância entre dois vetores é dada por essa fórmula que está aqui, né? Tá como foi visto alguns slides atrás, né? Estendendo essa definição para vetores do espaço Rn dimensional, né? Nós temos o seguinte, então. A métrica que está aqui, como podem ver aqui, a métrica é igual que a norma de x menos y, né? Mas a norma de x menos y que está aqui é o que é a raiz quadrada da diferença das componentes elevado ao quadrado, né? Da soma da diferença dos componentes elevado ao quadrado, né? Temos isso aqui. Então, veja que já existe uma relação entre a métrica e a norma. E se existe com a norma, então existe uma métrica com uma relação com o produto interno. Tá certo? No espaço n-dimensional, que no nosso caso, né? Com a métrica vai ser, na verdade, a distância. E se é a distância, é a norma. E nós sabemos se relacionar a norma com o produto interno, né? A norma de um vetor é igual a quê? É a raiz quadrada do produto interno de x com ele mesmo. Tá certo? Então, a definição de distância definida em Rn permite introduzir as definições de epsilon vizinhança, né? Que nos interessa agora, né? Uma vez que nós definimos a distância em Rn, vamos agora introduzir epsilon vizinhança de um ponto e limite de sequências, que era nosso objetivo, né? Então, vamos a definir aqui. Veja aqui. Dado um número positivo arbitrário, que vamos a chamar de epsilon, né? Dado um epsilon positivo arbitrário, a epsilon vizinhança do ponto A, veja que o ponto A é um ponto que pertence a Rn, ou seja, um vetor. Então, a epsilon vizinhança do vetor A é definido como sendo o conjunto de todos os pontos que pertencem a Rn, tal que a distância desses pontos com relação a A, ele é menor que o epsilon. E a notação que vamos a usar vai ser um U, aqui o epsilon é o raio e A é o centro, assim, certo? Então, esse conjunto que está aqui seria a vizinhança do ponto A, né? Certo? Do vetor A. Ponto ou vetor A. Só como podem observar, né? Fazendo aqui um pouquinho de imaginação, nós podemos entender então uma vizinhança como se fosse uma bola, né? Uma bola aberta, literalmente, né? O centro dessa bolinha vai ser A, o raio vai ser epsilon, né? Então, todos os pontos que pertencem à vizinhança de A vão ser todos os pontos interiores da bola. Imagine uma bola de futebol, certo? Só que a bola de futebol, ele só tem a casca de cima, né? Não tem a parte de dentro. Mas imagine que está tudo cheia de alguma coisa, não é? Uma bola feita de pano, como faziam os antigos moleques para brincar, não? Não pegavam meias, uma meia, outra meia, como assim, então era todo recheado, né? Então, podemos entender isso aqui como uma epsilon vizinhança. Como veremos mais adiante, né? A epsilon vizinhança do ponto são todos os pontos próximos de A, né? São os mais próximos. Quando que são mais próximos? Enquanto se você pega esse epsilon positivo, ou pega o menor possível que seja, né? Por exemplo, você pega 0,001, por exemplo, né? Então, aí os pontos vão ficar mais próximos de A, dependendo do epsilon, né?
A epsilon vizinhança do ponto A também chama-se de bola aberta em RN, né? De raio epsilon maior que zero, né? Por que se diz aberta, né? Porque ele não tem a fronteira. A parte de fora, ele não é considerado aberto. Certo. Introduzir, então, a vizinhança de um ponto. Ficou claro a vizinhança de um ponto? Sim, Lucas. A norma e comprimento é a mesma coisa. Estou respondendo um pouquinho fora do tempo, né? É que não dá para ver aqui o chat e a apresentação, né? Mas a norma e comprimento é a mesma coisa. Ficou claro com relação à vizinhança de um ponto em RN? Certo. Por exemplo, em R2, qual seria a vizinhança quando estamos em R2? Vamos em R1, por exemplo. Em R1, quando a gente definiu o limite de funções, você lembra? Qual seria a vizinhança em R? O R1. São intervalos, né? São intervalos. Em R2, são o quê? Os círculos. Em R3, as bolas, como vemos aqui, né? Que são as bolas, né? E aqui em Rn, são bolas n-dimensionais. Certo? Só para reforçar um pouquinho. Assim, vamos definir rapidamente sequência, né? Sequência é uma coisa bem complicadinha quando se estuda em RN, né? Até em R dá para encarar, o RN tem que ter muito cuidado, né? Porque abuso de índices, ele confunde um pouco, né? Veja aqui. Nós temos uma sequência numérica em RN. Agora estamos em RN, né? Quando estávamos em R, veja que quando tínhamos uma sequência, né? Então, tínhamos o termo geral, geralmente era um número real. Agora, como estamos em RN, então, o termo geral da sequência, ele vai ter N componentes. Por quê? Porque cada termo da sequência está em Rn, né? E se está em Rn, então tem N componentes. Tá certo? Então, decimos, então, uma sequência numérica em Rn é uma função da seguinte forma, né? Xm, que está aqui, né? E aqui, o m que está aqui, o m ele vai variar de 0 até infinito, né? Cujos elementos são os pontos xm. Veja que xm que está aqui, ele pertence a Rn, né? Tá certo? O CM aqui é um índice, na verdade, porque na verdade quem pertence, o X é que pertence a Rn. Aqui o M é o índice, né? Que vai mudando, né? Por exemplo, você tem aqui X de índice 1. O que significa X de índice 1 acima, né? Aqui, por exemplo, aqui. O que significa isso aqui? O X de índice 1, ele significa um elemento de que forma? Podemos colocar aqui. Veja que o índice 1 está superior, né? Então, qual seria esse elemento? Seria X1, índice 1, X sub 2, índice 1, X sub 3, índice 1, até chegar a Xn, índice superior 1. Tá certo? Se M fosse 2, qual seria o vetor? Seria X1, índice 2, X sub 2, índice 2, X sub 3, índice 2, e assim por diante, né? Tá certo? Só para diferenciar aqui. É definido da seguinte forma, como está aqui. Está vendo aqui? Vai mudando aqui, né? E assim por diante, vai. Onde os XMK, eles pertencem a R. Perfeito. Tá certo? Como está aqui. O que precisamos saber de uma sequência? O mais importante dessa sequência é a convergência, né? A convergência que é mais importante em sequência, né? Decimos que o ponto A, que pertence a Rn, chama-se... Veja que o que interessa para nós é R3, mas a gente está desenvolvendo uma teoria que vale para qualquer dimensão, né? Então, em particular, vale para 3. O vetor n-dimensional A chama-se limite da sequência que é, se o limite, quando m tende para infinito, da norma, ou comprimento, né? Ou a distância do termo geral da sequência, a diferença, né? Com relação ao vetor A é igual a 0. Ou também se escreve dessa forma que está aqui. A norma da diferença do termo geral da sequência com relação ao limite é menor que epsilon. Para todo é menor que n epsilon, tá certo? Você pode escrever assim como limite ou escrever assim. Para qualquer número positivo arbitrário, existe um n epsilon. Veja que aqui esse n epsilon, ele significa o índice que depende de epsilon.
Entonces, o epsilon que você dá aqui vai influenciar na existência desse n. E tem isso aqui, né? Então, essa aqui é a definição de limite de uma sequência em Rn, que é praticamente a mesma para o caso de R, né? Essa última desigualdade também pode ser escrita da seguinte, né? Veja que o x, a sequência de termo geral xm, né? Ele está contida na vizinhança do ponto A, né? Lembra-se aqui da notação? Isso aqui está contida na vizinhança do ponto A, tá certo? Ou seja, pode dizer que os termos o termo da sequência numérica em Rn, a partir de um certo índice, né? Todos eles estão na bola aberta de centro A e raio epsilon. Tá certo? Estão o mais próximo possível do ponto A. E aqui não temos um teorema fácil de provar, mas importante. Decimos que a sequência de pontos de Rn converge para o ponto A, né? Se é somente se, essa expressão aqui, se é somente se, né? É como matemática chama ida e volta, né? Quando para cada K, nós temos que o limite é igual a K. Veja que aqui temos, aqui seria, o que significa isso? XMK é o que? É a componente, é uma das componentes da sequência XM. E aqui a K é uma das componentes do vetor A. Certo? São as coordenadas dos pontos XM, como explicado aqui, está aqui. Então, o que significa se somente se? Por exemplo, você, para provar como falam, a ida, né? Ou a condição necessária, você supõe que a sequência converge, então você prova essa expressão que está aqui. E a condição suficiente, ou a volta, né? Você assume que vale isso que está aqui, aí você verifica que a sequência converge, é convergente. Certo? A demonstração vai ficar fácil se usarmos a seguinte desigualdade, veja aqui. Como x, m, k e a k são as coordenadas do ponto, que significa que são números reais, né? Então, por isso não coloca aqui não coloca simplesmente módulo. A módulo desse aqui vai ser igual ao quê? Essa aqui seria a diferença por módulo, né? Do termo késimo com relação do termo késimo da sequência com relação ao termo késimo do vetor A, tá certo? Então, esse comprimento ou essa distância de um a outro, ela é menor ou igual que a soma de todas as distâncias dos outros componentes. Ou seja, vamos ver se você estamos em R2, por exemplo, né? Em R2, você está pegando que a segunda componente da sequência menos a segunda componente do vetor e pega o módulo. Isso aí vai ser menor ou igual, ok, ao comprimento ou ao tamanho, né? Da primeira componente da sequência menos a primeira componente do vetor, mais a segunda componente da sequência menos a segunda componente do vetor. Tá vendo aqui? Por isso fica menor ou igual. Aqui você só considera 1 e aqui considera n comprimento, por isso fica menor ou igual, né? Mas isso aqui, por definição, é o quê? É x, a norma de xm menos a. Tá certo? E a partir daqui você prova as duas, né? Assim facilmente. Tá bom? Então vamos a continuar. Outra definição importante que vamos a saber, que se usa muito, né? Dizer que um conjunto é limitado, né? Quando que um conjunto é limitado no espaço n-dimensional? Se existe um número positivo, vamos chamar de R, né? Positivo, né? Tal que o conjunto X ele está contido na vizinhança do ponto zero de raio R. Ou seja, está contido na bola aberta de centro zero e raio R. Tá certo? Então, é como se você tivesse uma bola aberta e aí o conjunto X, ele cabe dentro da bola. É como se você conseguisse colocar dentro, né? Cabe inteiramente. Ou, também pode ser assim, né? Ou você pode colocar em uma bola aberta ou pode colocar em um paralelepípedo, não? Então, se o X é limitado, se existe um paralelepípedo que contenha esse conjunto, né? E o paralelepípedo se define da seguinte forma, né? É o produto cartesiano de todas as arestas que está aqui, A1, B1, né? É como se tivesse em R3, vamos, tivesse uma caixa de sapatos. Então, um conjunto é limitado se esse conjunto você conseguir colocar dentro dessa caixa de sapatos. Certo, né? Nós também temos a mesma coisa, podemos dizer com
com relação à limitação da sequência, né? Dizemos que a sequência é limitada se existe um número positivo chamado R, tal que o comprimento de qualquer termo dessa sequência é menor que R. É uma definição praticamente parecida com as sequências numéricas, né? Que nós vimos há umas aulas atrás. Certo? Outra definição importante que aparece, sobretudo, quando vamos estudar limite de funções de várias variáveis, né? Isso se chama ponto de acumulação. Então, vejamos aqui. Dado X, um subconjunto do Rn, dizemos que P pertence a Rn, né? Ponto P. É um ponto de acumulação do conjunto X, veja que o P é um ponto de acumulação de X, né? Quando que decimos que P é um ponto de acumulação de X? Se qualquer vizinhança do ponto P, ele vai conter ao menos um ponto de X, diferente de P. Tá certo? É como se você tem um ponto P, tá certo? Esse ponto P possa ser que pertença a X ou não. Então, tem um ponto P. Imagina, no ponto P você vai desenhar ou vai tomar a vizinhança do ponto P. Então, a vizinhança do ponto P é uma bolinha, não é? Não é uma bolinha. Então, quando você faz a vizinhança do P ou uma bolinha centrada em P e raio Y, aí você faz a interseção dessa vizinhança ou dessa bolinha com relação ao conjunto X. Aí observa se a interseção é diferente de vazio, né? Certo? É diferente de vazio. Então, nós dizemos, então, que o P é um ponto de acumulação de X. E, obviamente, essa interseção tem que ser diferente de P. No vazio, e o conjunto, vamos dizer, esse ponto, que seria igual à interseção, é diferente de P. Tem que ser diferente de P, né? Então, nesse caso, decimos que P é ponto de acumulação de X. Tudo bem, pessoal? Ficou claro essa definição? Ponto de acumulação? Ao menos existe um, né? Pelo menos existe um. Agora vamos a definir, né, para terminar nossa apresentação, conjuntos abertos e fechados, né? Que muito se usa quando se estuda, por exemplo, integrais múltiplas, né? Pegamos conjuntos abertos, conjuntos fechados. Inclusive, quando vamos a ver máximos e mínimos em conjuntos abertos, conjuntos fechados. Então, vamos a definir conjuntos abertos primeiramente, né? Veja que o ponto X pertence a Rn, chama-se ponto interior. Nós já definimos ponto de acumulação, vamos ver agora ponto interior. O ponto X chama-se ponto interior do conjunto X, certo? O X chama-se ponto interior do conjunto X maiúsculo, né? Veja que X maiúsculo é um subconjunto de Rn, né? Se existe um epsilon maior que zero, tal que uma bolinha construída ao redor de X, né? Ou seja, uma bolinha de raio epsilon e centro em X, ela está contida no subconjunto X. Então, dizemos que X minúscula é ponto interior do conjunto X se existe um número positivo epsilon, tal que quando você vai construir a vizinhança do ponto X e raio epsilon, né? Essa bolinha está totalmente contida em X maiúsculo. Tá certo? Podemos interpretar, então, a definição acima, né? Da seguinte forma. Diz que o ponto P, com esses componentes que está aqui, né? É um ponto interior de X se existe um número positivo epsilon, tal que o conjunto de pontos, né? Aqui. Esse conjunto de pontinhos que está aqui, tal que satisfaz essa propriedade, né? Tá certo? Tal que a distância desses pontos que está aqui com relação a P, ele é menor que o epsilon. E, obviamente, essa bolinha deve estar contida em X. Aí, então, dizemos aqui. Esse conjunto B, Y, P é chamado também de bola aberta, né? A vizinhança, bola aberta, raio epsilon, não? E se entra no ponto P. Tá certo? Você pode usar essa definição ou essa que está aqui, são equivalentes. Aqui, por exemplo, temos aqui uma bola aberta aqui. A bola é que temos aqui
o P e aqui o epsilon, né? Que é acima. Então, por exemplo, esse pontinho que vê aqui pertence à vizinhança, né? Porque está dentro, está no interior. Então, dizemos, um subconjunto de Rn que contenha uma bola aberta de centro P em raio epsilon, se diz uma vizinhança de ponto P. Então, você pode ter várias vizinhanças, por exemplo, né? Se você tem uma bola aberta, aí tem outro conjunto que contém essa bola aberta, né? Então, decimos que esse também seria, denota-se por o P, né? É uma bola aberta que está aqui. Seria uma vizinhança do ponto P. Vamos denotar por INT, assim que seria, na verdade, interior de X, né? O conjunto de todos os pontos interiores de X. Ou seja, um conjunto não necessariamente tem só pontos interiores, pode ter outro tipo de pontos, né? Então, nós vamos a indicar, por int de X, todos aqueles pontos que são interiores a X. Todos aqueles pontos que são interiores a X. Vamos indicar com int X. Assim temos a definição importante, né? Diz que o conjunto X contido em R, ou um subconjunto de Rn, né? É aberto se cada um desses pontos é ponto interior. Então, a definição agora é simples, né? Um conjunto é aberto em Rn se todos os seus pontos são interiores. Todos são interiores, né? Todos os pontos do conjunto X são interiores, todos eles, né? Assim nós dizemos aqui. Um exemplo fácil de ver é o conjunto vazio, por exemplo, não? Vazio é um conjunto aberto. Por quê? Porque o vazio não tem elementos, né? Facilmente. E o Rn. O Rn também é um exemplo de conjunto aberto. Tá certo? Aqui a vizinhança de A, por exemplo, né? Que nós definimos aqui a vizinhança de A. Porque a vizinhança de A, na verdade, é uma bolinha aberta, né? De centro em A e raio epsilon, né? É um conjunto aberto em Rn, né? Aqui nós temos a prova dela. Eu vou pular essa provinha aqui, mas vou deixar aqui para avançar, porque eu quero terminar hoje, né? Até chegar a conjuntos fechados, tá certo? Então você tem aqui a provinha, vamos fazer rapidamente, né? Então, que precisamos verificar, né? Vamos provar que qualquer conjunto, aliás, qualquer ponto que está na bolinha ou na vizinhança de A e raio epsilon, né? É um ponto interior. Se a gente consegue provar isso aqui, então está feito, então, que a vizinhança do ponto A é um conjunto aberto, tá certo? Porque estamos provando que todos os pontos dele são abertos. Tá, de fato, né? Então, se ele é aberto, aqui, se aqui denota a vizinhança que tanto, vamos a denotar com X, vamos destacar um ponto que pertence à vizinhança, tá certo? Então, vamos a provar que esse X que está aqui é ponto interior, certo? Ou seja, uma bolinha com centro em X e raio delta, por exemplo, ela deve estar contida aqui. Ela deve estar contida nessa vizinhança, tá certo? Então, vamos lá. Vamos a fazer o seguinte, né? Vamos a denotar por R esse módulo X menos A. Temos, então que o epsilon menos R é maior que zero, tá certo? Porque o R é menor que o epsilon. Por isso que fica aqui, epsilon menos R é maior que zero, né? Então, vamos a denotar esse epsilon menos R por delta, certo? Assim, é suficiente provar que a vizinhança do ponto A de delta está contida na vizinhança do ponto A. Então, você pega qualquer pontinho A, nesse caso A, né? Você vai ver que a vizinhança dela vai ter contido uma bolinha maior. Por quê? Porque o epsilon é maior que o delta. Tá certo? É fácil ver aqui que o epsilon é maior que o delta. Tá certo? Então, vamos aqui. Então, vamos a pegar um elemento de essa bolinha aqui. Como esse aqui, pegamos um elemento aqui. Pegamos aqui. Ele pertence a... E obviamente, ele pertence à vizinhança de A, só que com raio epsilon, né? Tá. Então, como I pertence à vizinhança de A delta, o que significa aqui? Significa que Y menos X é menor que delta, né? Lembra-se que o X também ele pertence à vizinhança de A, né? Então, quando você faz a diferença, ele vai ser estritamente menor que o delta. E aqui vamos usar a desigualdade triangular, né? Y menos A, o que fazemos aqui? Aqui subtraímos X e adicionamos X. E aí depois usamos a desigualdade triangular. Essa aqui, por exemplo, é o módulo do quê? De Y menos X mais o módulo de X menos A. Mas Y menos X é menor que delta.
aqui, e x menos a é menor que o r, tá certo? X menos a ou igual a r, que está aqui, vai ficar estritamente aqui. Portanto, isso aqui é y. Você provamos então que y menos a é menor que y, ou seja, y pertence à vizinhança do ponto A com raio epsilon. Aquilo que nós queríamos provar. Tá bom? Esse é o resultado aqui. Então, uma vizinhança de um ponto com um certo raio, ele é um conjunto aberto. Certo? Uma bola aberta. De forma análoga, podemos mostrar que paralelepípedos abertos, n-dimensionais, também são conjuntos abertos. Mas agora nós queremos ver uma propriedade importante de conjuntos abertos. Veja aqui. A união arbitrária de conjuntos finitos ou infinitos abertos é um conjunto aberto. Então, a união arbitrária, seja de conjuntos finitos ou infinitos abertos, é novamente um conjunto aberto. O segundo, né? A interseção limitada de conjuntos abertos é um conjunto aberto. Aqui na segunda, veja que não é interseção infinita, é interseção limitada ou interseção finita. Ou seja, você tem um determinado número de conjuntos abertos. Quando faz a interseção é aberta. Na primeira, diz que você pode ter até infinitos abertos. Quando você faz a união, permanece aberto. Tá bom? Vamos a provar facilmente também, rapidamente, né? Veja que vamos a supor que G alfa, o alfa, obviamente, é o índice dos números naturais, né? Por exemplo, é uma coleção de conjuntos abertos, certo? Então, vamos indicar com G como sendo a união de todos os conjuntos abertos, certo? O alfa pertence a A, é um índice, né? Na verdade, isso deve ser um índice dos naturais, certo? Então, aqui, por exemplo, o número do G alfa pode ser infinito ou pode ser infinito. Está permitido isso aí, né? Se o ponto X pertence a G, a união, né? Se o ponto X pertence à união, o que significa isso, né? Então, X pertence a algum deles. Quando você faz a união, vamos por dois conjuntos, né? O resultado é o outro conjunto. Então, vamos por se B pertence à união desses dois elementos, significa que esse B ou pertence a um desses dois conjuntos ou pertence aos dois. Ao menos pertence a um, né? Como diz aqui, então. Se você diz que X pertence à união, então significa que o X pertence ao menos a algum deles. Algum, né? Está vendo aqui? O X pertence a X alfa 0, por exemplo, né? Então, o X pertence ao conjunto com índice alfa 0. Pode acontecer que o X pertence a todos os conjuntos. Pode acontecer, não vai atrapalhar o raciocínio, né? Como cada conjunto G alfa 0, ele é aberto por hipótese, né? Porque todos os conjuntos são abertos, né? Então, o ponto X e a sua vizinhança também pertencem a G alfa, tá certo? Ou seja, o ponto X é um ponto interior. Mas essa vizinhança também pertence a G, né? Por que pertence a G? Porque G é igual à união de todos eles. Assim, G é um conjunto aberto. Certo? Então, a união finita ou infinita de abertos é novamente um conjunto aberto. Certo? Agora vamos mostrar agora a afirmação sobre a interseção. Sobre a interseção, né? Seja G a interseção finita de conjuntos abertos. Tá vendo? Vamos no caso G. Agora a interseção finita. Tá vendo aqui? Temos aqui o N conjuntos abertos. Interseção finita, né? Se o ponto X pertence a G, você vai ver, se o X pertence a G, o que significa aí? Que esse X vai pertencer a todos os conjuntos. X1, X2, X3, até Xn, tá certo? Porque a interseção é o elemento comum, tá certo? Então, X pertence a todos eles, né? Para K igual a 1. Certo? Cada YK vizinhança do ponto X vai pertencer a cada XK, tá certo? Por quê? Porque cada XK é aberto. Isso significa, então, que todos os pontos são interiores. Então, X deve ser ponto interior também, né? Escrevendo, então, aqui, né? Então, tem aqui X, ele vai pertencer a X1, X2, X3, XK, tá certo? Então, aí a gente vai escrever, por exemplo, aqui o epsilon vai ser o mínimo de todos esses epsilon que está aqui. Ou seja, o que significa isso, né? Por exemplo, se o X pertence a X1, a G1, o que significa? Significa que a vizinhança no centro em X e raio epsilon 1 pertence a G1.
se pertence a G2, então significa a vizinhança de X, a vizinhança de X com centro em X e raio epsilon2 pertence a G2. E assim por diante. Então, a gente vai escolher o mínimo todos esses raios, né? Epsilon1, epsilon2, para anotar com epsilon. E assim como esses raios são maiores que zero, então significa que o epsilon, por mínimo que seja, ele vai ser positivo, né? Maior que zero. E a epsilon vizinhança do ponto X, ele vai pertencer a cada XK. E, portanto, se pertence a cada um, então vai pertencer a G. E assim, o ponto X é ponto interior de G. Nós mostramos, então, que a interseção finita, ele é aberto. Observem aqui, vamos fazer aqui um esclarecimento, né? Por que na interseção nós tomamos só um conjunto finito, ou um conjunto de um número finito de abertos, e não pegamos uma família infinita, como o caso da união? Porque tem um contra-exemplo, né? Na afirmação do teorema anterior sobre interseção infinita de conjuntos abertos pode não ser válida, certo? De fato, né? Se tomarmos o conjunto K como sendo as bolas abertas de raio 1K, certo? Você pega todas as bolinhas abertas de raio 1K, né? Concentra no ponto X0, certo? Tem umas bolinhas de raio, por exemplo, 1 meio, raio 1 sobre 3, raio 1 sobre 4, raio 1 sobre 5, e assim por diante, não é? Então, a interseção de todas essas bolinhas é o ponto O, tá certo? Se você pega todas essas bolinhas que você vai pegar, o raio deles, aliás, o centro é a origem, né? O que vai mudar vai ser o raio. Tem raio 1 meio, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 10, certo? Tá certo? A maior bolinha vai ser quando cai igual a 1, então, de raio 1, certo? Vai ter a bolinha de raio 1, que contém a bolinha de raio 1 meio, que contém a bolinha de raio 1 sobre 3, que contém a bolinha 1 sobre 4, assim. Agora, quando você vai fazer a interseção de todas essas bolinhas, o que vai acontecer? Elas vão converger para a origem, né? Vão converger para o ponto O. E o ponto O, obviamente, o ponto O não é um conjunto aberto. Tá certo? Por isso dizemos que não podemos dizer, então, que vale a propriedade que a interseção infinita de abertos é aberto. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tá tranquilo? Queria escutar suas reações. Tranquilo, né? Esse material também eu vou postar no Siga mais tarde, né? Aí vocês dão uma... E, obviamente, vou indicar um livro para vocês também complementar, né? Tem alguns livros para vocês verem algumas mais propriedades, né? Mas, geralmente, o que vamos usar mais para frente são aqueles que nós estamos aqui indicando, né? Propriedades básicas. Tudo bem. Eu encontro as aulas no Siga também, as gravações. Sim. Isso mesmo. Então, estou gravando as videoaulas e estamos postando os PDFs, né? Para complementar. Aí vocês podem abrir quando vocês têm um tempo melhor, né? Vamos lá, então. Agora vamos a definir conjuntos fechados. Certo? Já definimos conjuntos abertos, agora vamos a definir conjuntos fechados. Dizemos primeiro, vamos a definir o ponto de aderência, né? Veja que nós definimos ponto de acumulação no começo, agora vamos a definir pontos de aderência, né? Diz que o ponto X é ponto de aderência do conjunto X, se a cada vizinhança do ponto X contém infinitos pontos de X, certo? Se cada vizinhança do ponto X contém infinitos pontos de X. Por exemplo, como você pode imaginar um ponto de aderência, por exemplo, né? Você tem um conjunto X, por exemplo, aqui, né? Qual seria o conjunto X? Vamos colocar elementos. Vamos supor que seja 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, dizemos, por exemplo, que... aí tem erro, né? Aí você pode pensar aqui, o X pode ser uma sequência, todos os termos são constantes. Vamos supor que os termos sejam 2, por exemplo, né? Tá certo? Todos os termos são 2. Assim, quando faz a interseção, todos os termos da sequência vão a ser intersectados com o elemento 2 do número X. Tá certo? Então, ali temos infinitos termos, infinitos pontos de X. Tá certo? Porque vai intersecar com o número 2, né? Infinitos pontos. Contém infinitos pontos de X, tá certo? O ponto de aderência pode ou não pertencer, é importante também, né? O ponto de aderência pode ou não pertencer ao conjunto X.
Então, definição, né? Um conjunto X se chama fechado se ele contém todos os seus pontos de aderência. Então, você tem, define todos os pontos de aderência de X e diz, esse conjunto é fechado se todos os pontos de aderência dele, eles estão incluídos nele mesmo, né? Ou seja, ele tem outros pontos, mas também tem os pontos de aderência. Nesse caso, decimos, então, que esse conjunto se chama fechado. Então, um conjunto se chama fechado se ele contém todos os seus pontos de aderência. É fácil observar que o ponto X é ponto de aderência do conjunto X, né? Por exemplo, o ponto X é ponto de aderência do conjunto X, né? Se somente se quando existe uma sequência de pontos que pertence a X, existe uma sequência de pontos que pertence a X, diferente de X, e além disso convergem para X. Aí você mostra que o X é ponto de aderência de X, né? Em termos matemáticos, o que significa isso? Podemos escrever a definição anterior, né? Essa definição aqui, da seguinte forma, né? Existe uma sequência, tá certo? Que converge para A. Só que o A é diferente de todos os termos da sequência. Tá certo? E todos os termos da sequência, eles pertencem a X, né? Então, o que significa? Para qualquer M pertence a N, o limite dela converge para A. Você tem uma sequência em X, né? Todos os termos da sequência são diferentes do ponto limite. Mas quando você vai fazer o limite da sequência converge para o ponto A. Certo? Que diz aqui, né? Uma forma equivalente da definição que nós dizemos aqui, né? Que ele contém todos os pontos de aderência, né? Pode ser formulada assim. Um conjunto X é fechado se o limite de qualquer sequência convergente com elementos em X pertence a X. Ou seja, se o valor do limite, ele pertence a X. Ou seja, esse A que está aqui, ele tem que pertencer a X. Você tem uma sequência de elementos, tá certo? Uma sequência de elementos que convergem para A, para o ponto A. Mas, no entanto, todos os elementos da sequência são diferentes de A, mas o ponto A, que é o limite, ele vai pertencer ao conjunto X. Nesse caso, então, dizemos que o conjunto X é fechado, né? Porque ele vai conter todos seus pontos de aderência. Exemplo de conjuntos fechados pode ser os conjuntos finitos, o conjunto vazio, né? Pois ele não possui elementos, não possui pontos aderentes. Então, o vazio também é um exemplo tanto de conjunto vazio como conjunto fechado. Continuando, né? Nós podemos também fazer a definição aqui podemos formalizar a definição, veja. Um conjunto X é fechado, ou esse aqui chama-se o fecho, né? Esse chama-se o fecho. O conjunto definido assim, né? X barrinha, que está aqui, né? Definido com qual? É X união de todos os pontos aderentes de X. Ou seja, que esse X barrinha que vai indicar é o conjunto X união com todos os seus pontos aderentes, né? Então, esse X barra vai chamar-se fecho do conjunto X. Assim, o conjunto X é fechado se o X é igual a seu fecho. Ou seja, para você dizer que um conjunto é fechado, basta você olhar para todos os pontos aderentes. Uma vez que você olhou para todos eles, fala, se todos os pontos aderentes pertencem a X, então você fala que esse conjunto é fechado. Certo? Aqui nós temos um resultado também simples de provar, né? O fecho aqui do conjunto X é um conjunto fechado. Veja aqui, o fecho do fecho. Aqui seria o fecho do fecho é um conjunto fechado. Certo? Na verdade, seria duas, né? Você tem um conjunto fechado, aqui como falei aqui. O fecho do fecho, tá vendo aqui? Fecho do fecho e conjunto fechado. Tá certo? A prova está aqui. Aí vou deixar para vocês darem uma olhadinha, né? Caso tiverem uma dúvida, a gente conversa na próxima aula. Tá certo? Está aqui. Vamos avançar porque o tempo está quase estamos no limite, né? E eu quero terminar isso aqui na videoaula de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Veja aqui também, aqui temos uma definição, né? Aqui nós temos aqui
vamos a anotar com B, epsilon P, o conjunto de pontos dos pares ordenados que está aqui, que pertence a Rn, tal que aqui seria a distância, né? Desses pontos com relação ao ponto B são menores ou iguais a epsilon. Isso aqui vamos a chamar bola fechada, né? De raio epsilon centro em P. Vejam que a diferença da bola aberta era estritamente menor. Aqui, quando você faz menor ou igual, aí tem, então, a bola fechada. Tá certo? Bola fechada, porque agora você está considerando a casca, né? A parte exterior. Que como vamos a ver daqui a pouquinho, chama-se fronteira, né? Certo? Então, a bola fechada é um conjunto fechado, tá certo? Então, essa bola fechada que está aqui, prova-se que é um conjunto fechado. Teorema, né? Se o conjunto F é fechado e o conjunto G é aberto, então a diferença de F com G é fechado. F é fechado e G é aberto, então a diferença deles é fechado. Certo? A prova também é fácil, vamos a provar rapidamente, né? Mostremos então que o conjunto de diferença que está aqui contém todos os seus pontos de acumulação, certo? Bom. Se x0 é um ponto de acumulação dessa diferença que está aqui, então x0 também é ponto de acumulação de f, tá certo? Porque aqui como se define a diferença de dos conjuntos? É um conjunto que contém elementos de f, mas não contém elementos de g. Ou seja, o que vai fazer? Aos conjuntos de f, você vai retirar os conjuntos comuns de f e g, tá certo? Então, se x0 é ponto de acumulação de f diferença com g, então ele vai ser ponto de acumulação de f. Por quê? Porque o g ele não tem ponto de acumulação, porque eles todos são pontos interiores. Tudo bem? Então, o ponto de acumulação dessa diferença também vai ser ponto de acumulação de f, porque f é fechado, né? Com isso, x0 não pode pertencer ao conjunto G. Pois, caso contrário, ele se pertenceria a G, junto com a vizinhança, isso seria uma vizinhança de pontos livre dos pontos F menos G. Tá certo? F menos G. Aqui, então, vamos a introduzir a definição de ponto de fronteira, né? Que nós falamos no slide anterior. Um ponto A chama-se ponto fronteira do conjunto X, ponto fronteira do conjunto X, se cada vizinhança sua, ou de A, né? Aqui tem uma vizinhança de A, uma bola aberta com centro em A e raio epsilon, né? Ele contém pontos que pertencem a X e pontos que não pertencem a X. Ou seja, decimos que um ponto P é ponto de fronteira, se toda a vizinhança dela, ela contém pontos que pertencem a X e não pertencem a X. Certo? Então, decimos assim que P é ponto de fronteira, né? O conjunto de todos os pontos de fronteira chama-se fronteira. Então, uma fronteira de um conjunto são todos os pontos que são fronteiras de X, né? E a notação que se usa é parcial X. Tem outra notação, mas a gente vai usar aqui, parcial X, né? O ponto de fronteira do conjunto, ele pode pertencer ou não ao conjunto X, tá certo? Nós vamos provar daqui a pouquinho, né, que se o ponto de fronteira pertence ao conjunto, então o conjunto é fechado. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, aqui temos a vizinhança do ponto A, raio epsilon, né? Como sabemos, esse que está aqui. Aqui estamos no caso de R, por isso não coloquei norma, tá vendo? Eu coloquei módulo, certo? Significa isso que está menos A. Então, veja, quais seriam os pontos fronteira desse intervalo, desse conjunto, dessa vizinhança? Os pontos fronteira dessa vizinhança seria o quê? Todos os x, tal que x igual a epsilon, tá certo? Fronteira, nesse caso, o que seria aqui? Seria os extremos do intervalo. Porque aqui você tem um intervalo aberto, né? Qual seria o intervalo aberto aqui? Seria x menos a menor que epsilon e x menos a maior que menos epsilon, né? Tá certo? Então, você teria x de um lado menor que epsilon, a mais epsilon, e a outra seria maior que a menos epsilon. Tá certo? Então, os pontos de fronteira seriam menos epsilon, né? Tá certo? Esse seria o ponto de fronteira. Você está tendo os dois pontos extremos do intervalo. Tudo certo? E aqui, se você quer fazer a união, por exemplo, dessa vizinhança com esse ponto de fronteira, obviamente a interseção vai ser vazio. Não é? Vazio, né? Porque
Aqui não contém os pontos extremos, e aqui ele contém os pontos extremos. Só contém os pontos extremos aqui. É como se você fizesse um círculo. O que é um círculo, né? Em R2, por exemplo, um círculo. Você tem a parte de dentro e a parte de fora, por exemplo, né? E circunferência é só a parte de fora. Então, se é círculo aberto, ele é só a parte de dentro e sem a parte de fora. E a circunferência é só a parte de fora. Quando você faz interseção, aí não tem nada em comum. Por isso, a interseção é vazia, né? Aqui, por exemplo, nós queremos calcular a fronteira de qual conjunto aqui. Tem x menos a menor ou igual a y. Esse aqui é o quê? Esse aqui seria um intervalo fechado, né? Porque está aí menor ou igual. Se você quer calcular a fronteira, né? Qual seria, então? Seria que x menos a igual a y, que está contido em x menos a menor ou igual a y. Certo? Então, seria esse que está aqui, quando quer calcular a fronteira, né? Porque aqui você tem a parte de fora e a parte de dentro, né? Então, quando quer calcular a fronteira, só seria a parte de fora. Tá vendo aqui? E, obviamente, isso aqui está contido no próprio conjunto que está aqui. Isso aqui, o que significa aqui? Aqui significa que todos os pontos de fronteira pertencem ao conjunto. Nesse caso aqui. Todos os pontos de fronteira desse conjunto que está aqui, eles pertencem ao conjunto. E aqui alguma coisa. Se o interior de X com os pontos de fronteiras é igual ao vazio, né? Tem o ponto de fronteira, né? Então a região X é aberta. Também é fácil de imaginar, né? Se o interior de X, interseção com os pontos de fronteira, é vazio, né? Então a região X é aberta, né? Obviamente, e X é o interior, vamos dizer que X é igual ao interior de X. É fechado se X é igual ao interior. Aqui está o ponto interiores e união aos pontos de fronteira. Se você tem os pontos interiores e vai unir os pontos de fronteira, então o conjunto vai ser fechado, né? Também decimos que é um ponto P, com componentes, né? P1, P2, Pn, é um ponto exterior de X, se, somente se, existe um epsilon, tal que a vizinhança do ponto P e raio epsilon, ela está contido no complementar de X. Tá certo? Está contido no complementar de X. Então, o ponto P é ponto exterior de X, se somente se a bola aberta com centro em P raio epsilon, ele pertence ao complementar de X. Tudo certo? Complementar de X. Complementar de um conjunto. Vocês já viram, né? Não, um cálculo. Complementar de um conjunto é o conjunto cujos elementos não pertencem a X, né? Estão fora de X. Também, né? Um ponto P, componentes aqui, N componentes, né? É um ponto isolado de X, se, somente se existe um epsilon, tal que a vizinhança desse ponto, de raio epsilon, não? Interação com X é o próprio ponto P. Tá certo? Então, dizemos que são pontos isolados, né? Por exemplo, quais são um exemplo que contém pontos isolados? Por exemplo, pega o conjunto simples, né? A igual ao X, né? X igual a 1 e 2. Quando você vai fazer a interação dessas vizinhanças com o ponto todo, de um lado vai dar só 1 e do outro lado vai dar só 2. Tá certo? Por isso se chamam pontos isolados, né? E aqui tem um teorema que o conjunto A é aberto se, somente se a fronteira de A, em interação com A, é vazio, tal como a gente já tinha falado anteriormente, né? É vazio. Se a fronteira de a fronteira desse conjunto com o próprio A, é vazio. Tá certo? Tá ali a prova, só que vamos a pular, porque falta 2 minutinhos para terminar, né? E aqui vamos a enunciar um teorema análogo ao que foi feito para as propriedades dos conjuntos abertos. Lembra que nós escrevemos a união e interação de conjuntos abertos? Então, vamos fazer enunciar um teorema parecido, né? A interseção arbitrária de conjuntos finitos ou infinitos fechados é um conjunto fechado.
Veja que essa propriedade que está aqui, que era parecida aqui, né? Quando eram abertos, nós tínhamos a união arbitrária de conjuntos finitos ou infinitos. É aberto. Aqui não, aqui temos a interseção arbitrária de conjuntos finitos ou infinitos, fechados. É um conjunto fechado, né? E também a união limitada de conjuntos fechados é um conjunto fechado, novamente. Se você tem N conjuntos fechados, aí faz a união, então a união vai ser normalmente fechado. E se você tem infinitos conjuntos fechados, então a interseção desses conjuntos finitos fechados é normalmente fechado. Então veja que aqui na união, vamos prestar atenção, que a união limitada de conjuntos fechados nos está permitido a união ilimitada e limitada de conjuntos fechados, certo? Porque tem um contra-exemplo, né? Então vamos a provar rapidamente. Antes de provar o teorema, vamos a anunciar o princípio de dualidade ou a regra de De Morgan, né? Provavelmente vocês já viram, não sei se na escola ou cálculo 1, né? Em teoria de conjuntos, essa regra de De Morgan, né? Mas com certeza, alunos de estatística vão usar bastante isso aqui. Muito vão estudar. Sobretudo quando vão estudar a teoria da medida. Não sei se talvez na pós, quando vão fazer pós, né? Tá bom, então vamos lá, então. O que diz as regras de dualidade ou o princípio de dualidade ou a regra de Morgan, né? Diz aqui, sim. Aqui você, dentro que tem aqui, tem a união, pode ser infinita ou finita, tá certo? Aqui, a união infinita de conjuntos. Esse alfa aqui é um índice, né? Interprete como se fosse o índice dos números naturais. Pode ser A1, A2, A3, A4, assim como você quiser. Então, quando você faz a união deles aqui, aí você vai pegar o complementar. Tá certo? Aqui seria o complementar da união. Vai ser igual a quê? A interseção dos complementares. E a segunda é muito parecida, né? Se você tem aqui a interseção de todos esses conjuntos aqui, ela vai pegar o complementar. Então, o complementar da interseção vai ser igual à união dos complementares. Só trocar, tá vendo aqui? Você vai trocar, quando pega complementar, troca a união por interseção, e aí você coloca a operação complementar para cada um dos conjuntos. A mesma coisa para a interseção. Você, quando pega complementar, vai trocar a interseção por união e vai introduzir o complementar para cada um dos conjuntos. Certo? Vamos usar essas regras para facilitar nossa demonstração, tá bom? Veja que vamos aprovar a primeira afirmação, né? A primeira afirmação diz, né? A interseção arbitrária de conjuntos finitos ou infinitos fechados é de novo um conjunto fechado. Então, aqui não interessa se você tem um conjunto finito de fechados ou um conjunto infinito de fechados. O importante é que a interseção deles vai ser fechado, né? Então, aqui tem uma família, tá certo? Temos uma família. Vamos indicar essa família com f de i. O i pertence a um índice, tá certo? Aqui pode ser naturais. 1, 2, 3, 4, até que você quiser, né? A família de fechados. Pelo corolário anterior, temos o quê, né? Se você pega o complementar de um fechado. Então, o que significa assim? O complementar do fechado é aberto. Tá certo? Todos os FI são fechados. Quando você vai pegar o complementar vai ser aberto. Tá certo? O complementar vai ser aí. Tá certo? Então, esse vai ser aberto. Assim, então, quando você faz a união de todos esses abertos, o teorema 03 que está aqui é aquele apropriado para conjuntos abertos. Se você tem infinitos abertos, a união de todos esses abertos é aberto novamente. Por isso que diz aqui, né? Por esse teorema, né? A união de todos os abertos é novamente aberto. Tudo certo? Então, aqui você tem a união dos abertos aqui, né? Que é aberto. Aí você vai pegar o complementar. Tá certo? A união de abertos é aberto. Quando você pega o complementar, é fechado. Tá certo? Observa aqui, então. Aqui tem a união de todos os abertos, que é aberto, certo? E aqui vai pegar o complementar. Pelo princípio de dualidade ou as leis de Morgan, né? O que diz aqui? Aqui vai trocar a interseção por união. Aliás, a união por interseção. Aqui, e complementares, tá certo? Aqui tem a interseção e aqui tem os complementares. No entanto, o complementar de um aberto vai ser os fechados, tá certo? E se você pegar aqui o complementar de A,
Aqui vai ser complementar de complementar, vai ser o próprio conjunto, né? Então, como você provou que esse conjunto que está aqui é fechado, esse que está aqui, né? Por quê? Por que é fechado? Porque aqui a união é aberta, mas o complementar é fechado. Então, se aqui é fechado, aqui também tem que ser fechado. Você provou, então, que a interseção de conjuntos infinitos fechados é novamente fechado. Já provamos, então, esse fato. Agora vamos a considerar agora a união finita de fechados, certo? Agora seja que a união finita, vendo aqui, F1, F2 até Fn. Uma família finita de fechados, de conjuntos fechados. Então, de novo, né? Se cada FI, cada F1, F2 até Fn é fechado, então seu complementar vai ser aberto, né? Certo? E também pelo teorema aqui que decíamos, né? Que a união de conjuntos abertos é aberto, né? Certo? Aqui, por exemplo. Aqui tem a união de conjuntos abertos é aberto. Portanto, né? Quando você vai pegar o complementar vai ser fechado. Dessa forma temos aqui, né? Só já terminando aqui. Aqui nós temos, então, que isso aqui é aberto, não é certo? Que está a união de abertos. Quando você vai fazer o complementar, o que vai acontecer? Então, isso aqui vai ser fechado. Tá certo? Já estamos fechados. Mas aqui vamos a desenvolver pela regra de dualidade, princípio de dualidade. O que significa isso? Significa que agora vamos a trocar a união por a interseção e vamos a introduzir a complementar a cada um deles, né? Aqui temos o complementar de aí, vai ser o quê? FI. E aqui temos a união finita de fechados. E ele é fechado, ¿por qué é fechado? Porque essa parte daqui nós provamos que ele é fechado, não é? Foi fechado, tudo isso com complementar. O que está dentro do parênteses é aberto, mas quando você pega o complementar, é fechado, por isso que é fechado. E agora a pergunta é, por que não se permitiu a união finita de fechados e fechados? Porque isso permitiu que a união só seja limitada de fechados. O seguinte exemplo desse aqui, né? O teorema 06 é aquele teorema anterior. Esse teorema aqui, 06, que não apareceu aqui não, né? Tá certo? Então, nós temos aqui a união limitada de conjuntos fechados é um conjunto fechado, né? Ou seja, por que aqui não falou a união ilimitada de conjuntos fechados é um conjunto fechado? Por o seguinte contraexemplo, né? ¿Por qué no? Vamos a considerar o seguinte, consideramos os conjuntos fechados eficazes. Esse conjunto que está aqui, como pode ver, são fechados, né? Por que são fechados? Porque ele contém seus extremos, tá vendo aqui? Ele, no extremo aqui seria 0, seria 0, extremo esquerdo, e no extremo direito seria 1 menos 1K, certo? São fechados aqui. Observamos que só quando você vai fazer a união desses conjuntos fechados, veja que o primeiro, o F1, qual seria F1? F1 seria 0, vírgula, e aqui seria 1 menos 1, 0. Então, o F1 vai ser 0, certo? Vai ser o ponto 0, concorda? F2 vai ser 0, vírgula, 1 menos 1 meio, 1 meio. Então, o F2 vai ser 0,1 meio, não é? Concorda? O próximo vai ser F3. F3 vai ser igual a que 0,1 menos 1, 3. Vai ser 2 terços, 2 sobre 3. Mas, então, o intervalo vai ser de 0 até 2 sobre 3. Assim vai, o F4 vai ser 0,1 menos 1 quarto, né? 4 vai ser 3, então o F4 vai ser igual a que 0 até 1 quarto, né? Não, até 1 quarto, até 3 quartos. Isso. Aqui é 4, né? 4, 3 quartos. Até 3 quartos. E assim por diante, né? Aí quando você vai fazer união, o que vai dar a união, né? Veja que todos têm o 0 aqui. No entanto, vai estar aberto em 1. Porque você vai ter 1 e você vai subtrair, sempre vai subtrair alguma coisita aqui. Ou porque 1K é positivo, né? Subtrai aqui. Então, nunca vai ser igual a 1, o extremo direito. Porque vai ter, por exemplo, a união do quê? De 0 com o intervalo de 0 até 1 meio, depois de 0 até 3 quartos, né? E assim por diante. Então, mas nunca o extremo direito vai ser igual a 1. Nunca, nunca. Portanto, quando faz a união, sempre aqui vai estar aberto. E esse aqui, ele não é um conjunto fechado. Ele não é nem aberto nem fechado. Tá certo? Então, por isso que não podemos pegar
no teorema, né? A união ilimitada de conjuntos fechados é um conjunto fechado, por isso ficamos só limitado. Tá certo? Então, com isso, nós vamos a encerrar nossa videoaula de hoje.